Bem, pessoal, vamos a mais uma aula de Química Orgânica, onde vamos enfocar a isomeria espacial geométrica. Porém, para podermos chegar bem na isomeria espacial geométrica, precisamos entender como funciona a isomeria espacial. Você lembra bem da isomeria plana. Na isomeria plana, as diferenças entre os compostos isômeros eram perceptíveis na fórmula plana. Agora, a situação é diferente. Uma única fórmula mascara, esconde, não nos deixa ver a diferença entre os isômeros. Definindo então formalmente, observe, uma única fórmula plana esconde a existência de isômeros, só distinguíveis através de fórmulas espaciais. Existem dois tipos de isomeria espacial. A isomeria geométrica, na qual as diferenças entre os compostos serão naturalmente geométricas. E existe uma outra, que é a isomeria ótica. Na isomeria ótica, as diferenças vão ter a ver com um tipo de luz. Isomeria, ai, vai dar trabalho. Bem, vamos à divisão da isomeria geométrica. A isomeria geométrica é dividida em dois grandes casos. O primeiro deles é em compostos com C-dupla-C. Vamos ver qual é a condição de ocorrência para isomeria geométrica em compostos com C-dupla-C. Observe bem aqui. Temos aqui a ligação dupla, C-dupla-C. Em cada carbono da dupla, eu tenho que ter ligantes diferentes. Repare, A e B, ligantes diferentes. D e E, também ligantes diferentes. Repare uma coisa, nada foi dito sobre A e D. A e D podem ser iguais ou não. B e E podem ser iguais ou não. Não ajuda nem atrapalha. O que importa realmente é que em cada carbono da dupla ligação eu tenha ligantes diferentes. Existe um exemplo absolutamente obrigatório, o 2-buteno. Repare uma coisa, se a isomeria em compostos com C-dupla-C, nada mais razoável que eu pensar em alcenos. Qual seria o menor alceno a apresentar a condição de ocorrência? É exatamente o 2-buteno. Me siga, por favor. Repare, hidrogênio e metil, dois ligantes diferentes e dois ligantes os mais econômicos possíveis. Um hidrogênio e apenas um carbono. No outro carbono que tem a dupla, exatamente o mesmo esquema, um hidrogênio e um metil. Repare, metil, iguais, não ajuda nem atrapalha. Hidrogênio, hidrogênio, iguais, não ajuda nem atrapalha. O que ocorreu de realmente importante? Em cada um dos carbonos que tem a dupla ligação, você tem ligantes diferentes. Porém, você deve estar se perguntando, e daí? Em que isso vai criar ou não criar ou atrapalhar a existência de isômeros? É para isso que nós vamos usar uma representação espacial, para que possamos ver melhor, para que possamos ter uma intuição mais adequada de como ficam esses isômeros. Colocamos a dupla verticalmente, facilita muito para ver. Caprichamos os ângulos aqui. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Qual é o ângulo integral em torno de um ponto? 360 graus? Claro! Então nós vamos ter três ângulos iguais de 120. Me acompanhe outra vez. 120 graus, 120 graus, 120 graus, os três ângulos iguais de um carbono sp2. Aqui embaixo também, três ângulos de 120 graus de um carbono sp2. Repare então o que ocorre. Os dois metil ficam para o mesmo lado da molécula. Da mesma forma, os dois hidrogênios para o mesmo lado da molécula. Isso vai ser identificado por um prefixo, o prefixo cis. Cis quer dizer exatamente do mesmo lado. O teu professor de história, em alguma hora, vai te contar que o Uruguai já pertenceu a gente e era a província cisplatina. Eram terras que ficaram do lado de cá do Rio da Prata. Cis. Cis quer dizer do mesmo lado. Repare uma coisa, cis não é o nome do composto. Que é cis, então? Cis é um prefixo de identificação. Temos o cis-2-buteno. E como podemos fazer isso de maneira diferente? Muito fácil de ver. Repare, agora um metil de um lado, um metil do outro lado, um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro lado. Esse aqui é mais fácil ainda o nome, trans.
Para ligar um etil ao outro, eu preciso transpassar, eu preciso atravessar de um lado ao outro da molécula. Repare, é uma palavra muito simples que usa o prefixo trans, transatlântico. Lembra do transatlântico? Era o barco que fazia, para a época, a travessia incrível de cortar o Atlântico. Transatlântico. Trans-2-buteno é o nome para esse isômero. Você reparou, eu tenho certeza, que a diferença de um para outro é uma diferença geométrica, criada pelos ângulos de 120 graus. Agora eu preciso de toda a sua atenção para você nunca mais esquecer nada disso. Repare, por que isso não poderia acontecer em ligação simples? Por favor, segue as minhas mãos. Numa ligação simples, a rotação entre os átomos é livre. Não há como você prender os átomos, eles rodam livremente. Já, se eu tenho uma ligação dupla, a rotação está impedida. Repare, um polegar para cima, um polegar para cima. Os outros dedos para baixo, os outros dedos para baixo. De uma certa maneira, esse aqui seria o isômero cis. Mesmos dedos para o mesmo lado. Como seria o isômero trans? Repare, pego o isômero trans, rodo as minhas mãos e veja, para ligar um polegar ao outro, você precisaria atravessar a ligação. Da mesma forma, para ligar estes dois dedos a estes dois dedos, você precisaria atravessar a minha mão. Esse é o esqueminha muito fácil. Repare, então, isomeria geométrica ao alcance de suas mãos. Ligação dupla, mesmos lados, cis. Ligação dupla, lados opostos, trans. Com essa dica, você nunca mais vai errar isomeria geométrica. Ela ficará muito simples para você. Entendeu? Vamos então agora ao segundo caso da isomeria geométrica, que é a isomeria geométrica em compostos cíclicos. Repare a condição de ocorrência. Eu tenho que ter em dois carbonos quaisquer do ciclo, vizinhos ou não, devem existir ligantes diferentes. Fizemos aqui um anel pentagonal e marcamos dois carbonos vizinhos desse anel pentagonal. Repare o seguinte, não há a menor necessidade de que o anel seja pentagonal. Podia ser um anel de 4 carbonos, de 6 carbonos, de 3 carbonos, pouco importa. E os carbonos poderiam ser vizinhos ou não vizinhos. Mas precisávamos escolher alguma coisa para o exemplo. Então, vamos lá. Ok, um anel pentagonal, ele tem 5 carbonos, pegamos 2 carbonos vizinhos. E nesses carbonos vizinhos, ligantes diferentes. A diferente de B e D diferente de E. Esta, então, é a nossa condição de ocorrência. Em 2 carbonos do anel, vizinhos ou não, ligantes diferentes. A diferente de B e D diferente de E. Está perfeito? Vamos pegar um exemplo onde seja diferente sendo igual. Você já vai entender o que eu quero. Vamos ao 1,3-ciclobutanodiol. Calma. 1,3-ciclobutanodiol. Ciclobutano, um anel quadrado, um anel de 4 carbonos. Diol, 2 hidroxilas. 2 hidroxilas aonde? Nos carbonos 1 e 3. Reparou? Não são vizinhos. Nem o anel é pentagonal, o anel é quadrado, e muito menos os ligantes estão em carbonos vizinhos, estão em carbonos afastados. Repare o desenho, um anel quadrado, num carbono nós temos uma hidroxila, seja esse o carbono 1. Consequentemente, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, no carbono 3 temos uma hidroxila novamente. E então, como é que vai ficar isso espacialmente? Repare, a representação espacial será um anel quadrado, Nos carbonos 1 e 3, carbonos 1 e 3 fazem a diagonal desse quadrado. Teremos uma hidroxila, vamos dizer, para cima e um hidrogênio para baixo. Da mesma forma, uma hidroxila para cima e um hidrogênio para baixo. Repare, as 2 hidroxilas ficaram ambas para cima. As hidroxilas estão para o mesmo lado, esse composto é o cis. Repare, cis não é nome, cis é um prefixo indicativo. Temos então o cis 1,3-ciclobutanodiol.
Claro que temos também o outro isômero, o trans. Como seria o isômero trans? O isômero trans teria uma hidroxila para cima do anel, uma hidroxila para baixo do anel, um hidrogênio para cima do anel, um hidrogênio para baixo do anel. Para ligar uma hidroxila à outra, você precisaria transpassar, precisaria atravessar o anel. Trans 1,3, ciclobutanodiol. Novamente, eu te falei na outra isomeria, vou te falar nessa também. Isomeria geométrica está sempre nas tuas mãos. Repara, dessa vez eu não tenho uma ligação dupla para representar. Dessa vez eu tenho um anel para representar. Com as minhas duas mãos, nenhuma dificuldade. Está aqui um anel. Você consegue perceber? Está esquisito pra caramba. Um anel de 4 carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. E agora repare, como é que eu posso arrumar os átomos? Esses dedos para lá, esses dedos para cá também. Os dedos estão para o mesmo lado? Essa é a estrutura cis. Vamos virar isso tudo? Caramba, alguma coisa assim. Leva os dedos à frente, leva os dedos para você. E agora, esses dedos e esses dedos estão para lados opostos. Essa seria a estrutura? Claro, você acertou. Trans. Vê só, está aqui o anel. Tudo para o mesmo lado. Cis. Refaz o anel para um lado, para o outro lado. Essa é a estrutura trans. Fechou tudo? Para aprender química orgânica, o que é que ele tem que fazer? Cara, antes de mais nada, ele tem que ser de um mundo diferente, que, porra, no meu mundo, química orgânica é... Não sou analfabeto em química mesmo, cara. Não sei nada. E você? Exercício? Isso aí. Prática? Sim, senhor. E você, que está fugindo um pouco, o que é que você acha? Podia falar alguma coisa? Vixe, cara, eu sou um zero esquerdo em química. Não, mas então, dê uma dica aí para as pessoas que querem ser bons em química orgânica, vai ter vestibular agora, né? E aí, o que é que eles têm que fazer para aprender mais? Estudar, né, cara? Estudar e, sei lá, tem que mandar muito bem em química. Só exercício, nada na prática?